Meus prezados irmãos, podem sentar. Nós acabamos de ouvir o grande conselho de Jesus no final desta parábola do chamado administrador infiel. Jesus dizendo assim: eu vos digo, granjeai amigos com dinheiro da iniquidade, para que no dia em que vos faltar, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Com essa conclusão, Jesus está dizendo para que nós sejamos espertos, não somente com as coisas deste mundo, mas que nós sejamos espertos nas coisas em que os filhos da luz devem ser espertos. O que quer dizer ser esperto os filhos da luz serem espertos nas suas coisas? Os filhos da luz, que Jesus fala aqui na parábola, quer dizer aqueles que têm a Deus como seu Pai e que fazem as coisas de tal maneira que agradem a Deus, que procuram ser honestos quando fazem as coisas para agradar a Deus, porque Deus quer isso em nós. E que a finalidade de nós andarmos bem com Deus aqui neste mundo é salvar a nossa alma, e que a gente haja de tal maneira que no final a gente salve a alma da gente. Isso quer dizer granjear os amigos com o dinheiro da iniquidade. Então vamos pedir nessa Santa Missa de agora, meus amados irmãos, nós estamos participando aqui, dando a Deus honra e glória, que nós sejamos filhos de Deus e que nós andemos realmente como filhos de Deus, que nós sejamos espertos, que nós não gastemos o nosso tempo sem alcançar a finalidade nossa. Mas para que a gente entenda isso, Jesus conta essa parábola. A parábola é assim: um gerente, ele não é dono do comércio, ele não é dono da loja, ele não é dono do estabelecimento, ele apenas é gerente. E é claro que o dono que quer que vá à frente os seus negócios, se ele encontra um gerente que não é bom, ele vai mandar embora o gerente, ele vai tirar, né, a gerência daquele senhor e dar o seu estabelecimento para ser cuidado por um que seja honesto, não somente honesto, mas que seja esperto, que faça valer aquilo, que faça dar lucro aquilo. Assim também, quando Deus nos põe neste mundo, uma das coisas que nós temos que ter presente o tempo todo é que nós não somos donos de nada. A gente aparece aqui neste mundo como filhos de Deus, criados por Deus. Por exemplo, os pais não são donos nem de seus filhos. De nossa casa, quando nós morrermos, não vamos poder levar. A gente não é dono de nada. Durante o tempo que a gente está aqui, a gente é apenas um mero administrador. Mas de vez em quando, a gente esquece que a gente é uma mera criatura e um mero administrador. A gente esquece de Deus. Nós queremos nos colocar no lugar de Deus, como se fôssemos donos de alguma coisa. E muita gente ousa dizer: olha, Deus nem existe. Porque eu estou solto aqui, estou aqui. Mas é uma mera criatura. Nós somos meros administradores. Como é que Deus, nosso Senhor, quer que nós vivamos? Aí que a gente tinha que fazer. Assim, o que Deus, com o tempo, revelou
como dizendo assim, você tem que proceder desse jeito. É só a gente olhar para o Evangelho. No Evangelho, há pouco tempo, nós meditamos. Chegou um senhor que se ajoelhou diante de Jesus, se prostrou diante de Jesus e perguntou a Jesus: Mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Aliás, ele até disse assim: bom mestre, o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Aí Jesus perguntou a ele: você conhece os mandamentos? Ele falou: eu conheço e os pratico desde a minha infância, desde a minha juventude. Se nós quisermos agradar a Deus nosso Senhor, o meio de nós fazermos é colocarmos em prática os mandamentos de Deus. Agora, se nós andamos de qualquer maneira, sem nos preocuparmos com a vontade de Deus expressa nos seus mandamentos, é claro que eu já estou errado. Eu não estou bem. O que eu sou? Um péssimo administrador. Deus me colocou para que eu administrasse bem a minha vida, o que eu faço, para agradar a Ele, e eu não estou fazendo. Eu não sou dono do mundo. Eu não sou dono de mim. E eu estou administrando mal. Eu preciso melhorar. Daqui a pouco eu serei chamado para dar contas da minha administração. E o que eu vou dizer para Deus? Que eu não sabia de nada? Então, meus amados irmãos, nós somos chamados a melhorar. Por isso que agora é importante nós pedirmos a nosso Senhor a luz para que a gente mude, para que a gente adquire bons hábitos. Hábitos assim que agradam a Deus, né? A gente podia até adquirir bons hábitos para os negócios deste mundo, que muita gente adquire. Estudar, ser esperto, conhecer bem a sua matéria, conhecer bem a sua função, etc. Para ser bem sucedido neste mundo. Mas e para ser bem sucedido diante de Deus, nas coisas de Deus? Como é que eu tenho agido? Então essa é a questão que nós temos de nos colocar. Deus, nosso Senhor, nos chamará qualquer hora para que nós demos conta do que nós temos feito, do que nós recebemos de Deus, e tudo nós recebemos de Deus. Jesus, nessa parábola aqui, ele lembra, e isso acontece conosco também, infelizmente. Quantas vezes nós somos mais espertos nas coisas deste mundo, para as coisas deste mundo, para as finalidades deste mundo, mas não somos espertos para a grande finalidade, para a grande causa, a grande importância que é salvar a nossa alma. Aí a lição que nosso Senhor nos dá é que tudo que Deus der para nós, pode ser que eu tenha uma boa profissão, importante, eu devo fazer de tal maneira que ela agrade a Deus. Pode ser que Deus tenha me dado, graças aos trabalhos dos meus pais, às heranças que eu recebi, posses deste mundo, eu tenho que fazer de tudo que isso também sirva para a honra e glória de Deus. E isso é gerir como filho da luz. Deus espera isso de nós. Os filhos deste mundo são mais prudentes nas relações com os seus semelhantes do que os filhos da luz. Nosso Senhor quer que nós sejamos espertos como filhos da luz. Interessante que ontem mesmo eu fui convidado para fazer um casamento. Eu fiquei muito edificado. Eu não gosto de ficar saindo daqui não, mas o casal assim era tão interessado pelas piedade, pelas coisas de Deus, que me convidou para ir. Eu acabei aceitando. Chegou o dia, vamos lá. Mas a noiva, por exemplo, ela é uma pessoa muito interessada em agradar a Deus, nosso Senhor. Por exemplo, ela convenceu a todo mundo para vir bem vestidinho à missa, num local onde as pessoas não têm hábito de se vestir direito. E quando as mulheres se vestem bem, só pode ser para agradar a Deus. Pois ela convenceu a todos os
convidados, a igreja não podia ficar muito cheia, mas os que vieram sempre bem vestidos. A gente olhava ali, está todo mundo parecendo, né, uma missa de pessoas conservadoras, porque os parentes vieram direitinho, o noivo também apoiando ali, e queriam fazer um culto de tal maneira que agradasse muito o Pai do céu, a Deus. Porque eles queriam se casar para agradar a Deus nosso Senhor e ao mesmo tempo ter uma família cristã, católica, para agradar a Deus. Não tem outro resultado. Eles, que ninguém conhece aqui, né? A esperteza que eles estavam usando era a esperteza dos filhos da luz. E esse tipo de esperteza que Deus nosso Senhor quer ver em nós. Eu sou esperto em tanta coisa, vou fazer uma festa bonita, detalhe disso, detalhe daquilo. Vou fazer uma loja para ganhar muito dinheiro, aí o máximo que eu puder fazer ali eu ponho para poder atrair mais gente, para eu ter bastante sucesso. E quando se trata das coisas de Deus, que é a coisa mais importante deste mundo, eu faço de qualquer maneira. Pouco importa como é que é. E é isso que nós somos chamados agora a prestar atenção. Devemos tratar as coisas de Deus como filhos da luz. Deus que nos dá tudo. A gente não teria nada se Deus nos colocasse aqui neste mundo. E nós somos meros administradores. E daqui a pouco nós seremos chamados a dar contas a Deus do que nós fizemos. Às vezes até amanhã. Ninguém sabe, né? Todo mundo pensa que vai viver 200 anos. Mas é uma mentira isso. Isso aí é uma mera ilusão. Na verdade, nós não somos donos de nós. Podemos ser chamados a qualquer momento. E eu estou procedendo como filho de Deus, ou estou procedendo como apenas um grande espertalhão para este mundo que não vou levar nada? Então é a nossa chamada, meus amados irmãos, nesse dia de hoje. Interessante que, além de levarmos uma vida em que a vontade de Deus está expressa ali nos seus mandamentos, há muitos, Deus chama para uma maior perfeição ainda, como, por exemplo, Deus chamou esse jovem que eu comecei a dizer aqui, que está lá no Evangelho. Jesus perguntou a ele: você conhece os mandamentos? Ele disse: eu conheço. E eu pratico desde a minha juventude. Aí Jesus olhou para ele, o evangelista fala, e Jesus o amou e disse para ele: mas se você quiser levar uma vida mais perfeita, vai, vende tudo o que tu tens, dá para os pobres e me segue. Porque assim, depois de a gente agradar a Deus, Jesus relaciona o amor ao nosso próximo, a ajuda do nosso próximo, que faz parte da nossa vida cristã. Porque é claro que se eu fosse um grande preocupado só com as coisas de Deus e desprezasse o meu próximo, existe uma coisa errada aí. Quem se preocupa muito com Deus, também se preocupa com o próximo. Essa é a lei de Deus. Essa é a vontade de Deus, tanto quanto está à sua altura. Quero terminar, meus amados irmãos, com um lembrete aqui de São Paulo. São Paulo, depois desse chamado de Jesus com essa parábola aqui, com essa história da parábola do administrador infiel, em que Jesus nos chama a fidelidade, São Paulo nos recorda que nós temos uma obrigação de justiça para com Deus. Se não é assim, eu vou fazer um dever para Deus. Não é dever para Deus no sentido de que eu vou fazer porque eu sou muito bom, não. Nós temos o dever de fazer. E São Paulo começa dizendo assim: nós não somos devedores à carne para que vivamos segundo a carne. Mas nós devemos tudo a Deus. E por isso, quando nós vivemos de acordo com Deus, nós estamos dentro da normalidade da nossa vida, da vida humana. O ser humano, ele deve andar agradando a Deus, isso é o normal do ser humano. E é a plenitude da vida humana. Ele andar de tal maneira que
o coração dele está aberto para o Pai, que nos ama, que nos sustenta, que nos espera. É a vida humana. Nós não somos devedores à carne para que vivamos segundo a carne. E ainda São Paulo diz assim: e se viverdes segundo a carne, morrereis. No sentido de que, se a gente viver apenas cuidando deste mundo como um administrador infiel, no final a gente vai bater a porta de Deus e ela estará fechada. Nós não entraremos no reino dos céus, e é para esse reino eterno, o reino dos céus, que nós fomos criados. Mas qual deve ser o nosso modo de viver? São Paulo diz que devemos viver guiados pelo Espírito de Deus, como filhos de Deus. Então que Nossa Senhora Aparecida, ela nos abençoe e nos suscite em nós esse desejo. Quanto tempo ainda eu vou viver? Se eu morrer hoje, a porta de Deus estará aberta para mim? Eu tenho vivido como filho de Deus ou tenho vivido dando as costas para Deus? São Paulo diz: todos os que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então vamos, meus amados irmãos, pedir a Nossa Senhora que nos ajude a viver assim, preocupados em agradar o Pai do céu, se nós não temos feito até agora. E Nossa Senhora nos ajude a nos voltarmos para o Pai e usar aquela palavrinha que São Paulo usa aqui, Abba, Pai. Existe um escritor chamado Joaquim Jeremias, que é estudioso da Sagrada Escritura. Eles ficavam buscando uma palavra, assim, qual foi a palavra que Jesus usava, quais são as palavras exatas que Jesus usava e que os evangelistas copiaram. Uma delas, com certeza, é essa. Jesus se chamava o pai dele de Abba, Pai. Mas assim, aquela palavra cheia de amor, cheia de respeito. Jesus procurava agradar o Pai em tudo, a tal ponto que São João anota dizendo: tudo que agrada o Pai eu faço sempre. Mas também Nosso Senhor quer ver isso em nós, que nós tenhamos uma preocupação de tudo que agrada a Deus, nós vamos procurar fazer. Que Deus seja sempre o nosso Pai. E que nós vivamos assim como seus filhos. E é nisso que aqui São Lucas chama de filhos da luz. Então que Nossa Senhora suscite em nós esse grande desejo de agradar a Deus e de fazer a vontade de Deus em todas as circunstâncias da nossa vida, e assim nós seremos herdeiros de Deus e, como diz São Paulo, co-herdeiros de Jesus Cristo, das riquezas da vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos ficar de pé, vamos todos cantar o Creio em Deus.